recursos visuais, recursos sonoros, que só enriquecem o seu texto. Vamos definir quais são então esses elementos da narrativa em um quadro sintético. Leiam comigo e observem em outras narrativas que nós vamos ainda estudar e naquelas que você já conhece e lê no seu dia a dia, reconheça esses elementos presentes na tela. O enredo é a trama da narrativa, a forma como se constrói o texto. Então, nesse caso, nós teríamos aí um homem que se suicidou, que se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas. Esse é o enredo. As personagens, aqueles que se envolvem na história, não é? Aqueles que praticam a ação. Nós podemos ter personagens principais e outros que estarão em torno dos principais, ajudando esse personagem principal em suas ações, que são os personagens secundários. Outro elemento importante da narrativa é o tempo, o momento em que ocorrem as ações. Esse tempo pode ser cronológico ou psicológico. Quando o tempo é cronológico? Quando se pode marcá-lo em dias, horas, meses, anos. No nosso poema, por exemplo, indícios temporais são um dia, depois. Não é necessário que se precise esse tempo, não é? Um dia é uma generalização temporal, mas não há qualquer problema em relação a isso. É tal qual o Era Uma Vez que eu expliquei para você. O tempo psicológico se passa na cabeça da personagem. Então, é um tempo que não é medido. Um minuto pode parecer uma hora. Não é necessário que se precise o tempo, já que apenas para a personagem, para o seu fluxo de pensamento, ele se faz importante. O espaço é essencial. Onde estiver a personagem, será, a partir daí, decorrerão as suas ações. Então, vejam aí, espaço é onde ocorrem as ações. Há uma relação direta entre a ação da personagem e o espaço em que ela está. Vejam o nosso João Gostoso, ele estava no morro, as indicações de espaço, onde ele morava, no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Depois ele foi para o Bar 20 de Novembro, vejam lá que já é um espaço indicado, delimitado, demarcado. Depois ele passou por algumas ações e foi para um outro espaço que não era o dele, e lá nesse outro espaço de pessoas mais abastadas, a Lagoa Rodrigo de Freitas, ele se suicidou, ele morreu nesse espaço. E vejam que interessante, foi nesse espaço em que esse João Gostoso, que é o João Ninguém, não é, que faz parte da massa, se tornou finalmente alguém que virou notícia de jornal. Então o espaço aí foi decisivo para que esse João passasse a ter a sua existência na sociedade. De João Ninguém passou a ser o João que virou a notícia de jornal. E o narrador é aquele que conta a história. Então observe que nós teremos mais de um tipo de narrador. Nessa enumeração de elementos da narrativa, o último que nós apontamos foi o narrador. Importantíssimo é você perceber que autor e narrador não se confundem, né? O narrador é aquele escolhido para contar a história. O autor pode escolher contar a história com um narrador personagem, com um narrador observador ou um narrador chamado onisciente. Nós vamos ver então que há focos narrativos diferentes. Foco é a maneira, o como se enxerga. Vejamos quais são esses dois focos e vejamos os tipos de narrador. Foco narrativo em primeira pessoa. Temos um narrador que participa das ações, né? Ele vai falar sobre algo que aconteceu com ele próprio ou do seu ponto de vista. É claro que a escolha desse narrador personagem faz com que nós tenhamos uma narrativa parcial, já que ele conta a história de acordo com o seu ponto de vista. O narrador em terceira pessoa, o foco narrativo em terceira pessoa, né, pode ser aí dividido em narrador observador ou narrador onisciente. Então, o que é o narrador observador? É aquele que está vendo tudo. Ele vê tudo que está exteriorizado.
mas aquilo que está dentro da personagem, o que a personagem sente, o que a personagem sonha, ele não pode nos revelar. Enquanto que o narrador onisciente pode, inclusive, nos dizer quais são os pensamentos, os sonhos, as aspirações de uma personagem. Viram, então, 2 focos narrativos, 3 tipos de narrador. E tem de haver uma coerência entre o enredo e o foco narrativo. Eu não posso escolher um narrador que seja em primeira pessoa, extremamente inteligente, intelectualizado e fale da sua vida usando um vocabulário, por exemplo, coloquial. Eu tenho de ter o cuidado de escolher o narrador segundo as características da personagem e segundo a forma como eu penso em desenvolver a história. Um outro elemento muito importante que nós vamos estudar com bastante cuidado numa próxima aula é o discurso. O discurso vai estar ligado também ao narrador. O narrador vai dar voz à personagem? A personagem vai falar diretamente? Não, a personagem vai falar através do narrador. Ou não, a personagem não quer falar, o narrador nos conta o pensamento da personagem. Então, esse elemento, o discurso, muito importante também na narrativa, será estudado na nossa próxima aula de redação. E eu espero você. Um grande abraço, até lá!